Bom dia, meus queridos do quinto ano. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o planeta Terra. E para tanto, eu queria ler com vocês lá o que está no livro do Gênesis 1. No Gênesis 1 nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre dia e trevas. Houve noite, tarde e manhã, o primeiro dia. Então, veja só, na minha aula de hoje, nós vamos falar como conhecer o planeta Terra. E para entender o planeta Terra, para tanto, nós precisamos saber antes de tudo que Deus criou o nosso planeta Terra e que no princípio ele era sem forma e vazia, mas Deus já estava lá. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, até que Deus resolveu criar esse mundo maravilhoso para nós. E a partir daí foi necessário conhecer o planeta Terra. E o homem, então, com a sua inteligência dada por Deus, ele começou a procurar entender o universo, a procurar entender o planeta Terra. As primeiras viagens marítimas vieram a partir daí. É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. A primeira viagem ao redor do mundo. Na antiguidade, pensava-se que a Terra era o astro central do universo e que a Lua, o Sol e outros astros orbitavam ao redor dela. Essa ideia persistiu por vários séculos. Muitas pessoas acreditavam que a Terra era redonda e plana. Desta forma, eles pensavam que chegariam à beira do abismo do mundo e cairiam em um abismo. Mesmo assim, no século XVI, navegadores corajosos realizaram a primeira viagem oceânica com o objetivo de contornar a Terra. Então, mesmo assim, eles acreditando que a Terra era plana e que eles poderiam cair no abismo, eles eram corajosos e iniciaram a primeira viagem no século XVI. Logo depois, em 1519, a Espanha organizou então uma expedição da qual participaram inicialmente 234 marinheiros. Eles estavam distribuídos em 5 embarcações e grande parte da viagem foi comandada pelo português Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, ele morreu nas Filipinas durante um combate com povos nativos. Após a morte de Magalhães, Sebastião Elcano tornou-se o líder do grupo. Eles não pararam a viagem, eles continuaram a viagem. E 3 anos depois da partida, apenas 18 sobreviventes retornaram à Espanha, a bordo do navio Vitória, que havia pertencido a Fernão de Magalhães. Esta foi uma das principais viagens realizadas no século XVI, pois ela resultou em importantes descobertas a respeito do nosso planeta. Nesta mesma época, navegadores portugueses chegaram ao Brasil. Logo à frente, vocês podem observar um mapa do trajeto da expedição comandada por Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano. Vocês podem ver que Magalhães, ele saiu no dia 20 de setembro de lá da Europa. Ele então veio atravessando a América do Sul, passou pela Baía de Santa Lúcia, Rio dos Soles, Rio do Prata, Porto de São Julián, Cabo das Virgens e passou para o Cabo Desejado. Depois, então, ele, quando chegou parte da viagem
Ele então entrou em conflito nas Filipinas e lá ele faleceu. Quando ele faleceu, então, no lugar dele começou a viagem de Elcano, que ele voltou para novamente a Europa. Então vocês podem observar no mapa esta viagem de Elcano. Logo depois, eles pensaram em outras viagens. Agora, não mais uma viagem pelo mar, mas uma viagem além da terra. Eles queriam ver fora da terra como era. E também eles tinham o objetivo de desbravar mares que ainda não haviam sido navegados. Embora eles tinham sido fundamentais para o conhecimento da superfície terrestre, o ser humano foi além, ampliando cada vez mais seu entendimento acerca do planeta em que vivemos. No ano de 1960, os Estados Unidos e a então chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o RSS, eles travaram uma intensa disputa pela produção de armamentos mais potentes e também capazes de alcançar distâncias maiores, caso houvesse uma guerra entre esses dois países. Ambos entendiam que quanto mais conhecessem a respeito do território do outro, mais eficiente poderiam atacá-lo. E com base nessa ideia, foram inventados os satélites e as naves espaciais. A União Soviética, ela largou na frente na corrida. Em 12 de abril de 1961, pela primeira vez, um ser humano pôde ver a Terra a partir do espaço. Foi o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, escolhido para essa fantástica missão. Ele foi enviado a bordo da nave espacial Vostok 1 para circundar a Terra. Ele esteve em órbita durante 108 minutos, a uma altura de 315 quilômetros e com velocidade aproximada de 28 mil quilômetros por hora. Gagarin, ele constatou que a Terra é redonda e ele disse a famosa frase: a Terra é azul. Então, quando ele falou esta frase, ele estava apenas confirmando o que nós lemos no começo da nossa aula, que quando a Terra, antes de ser criada, nós vimos, num princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era vazia, e o Espírito de Deus se movia na face das águas e do abismo. Então, podemos ver que lá desde o início, a terra já era água. Por isso que Gagarin disse a frase, a terra é azul, que era representada pelas águas. Então, vemos aqui a necessidade das viagens. As primeiras viagens marítimas para conhecer melhor a Terra. E essas viagens de hoje, que são as viagens além da Terra, elas também são necessárias para conhecer a Terra do alto, ver algumas coisas que eles ainda não conheciam no passado. Então, aqui está a importância dessas viagens para o desenvolvimento não somente do Brasil, mas o desenvolvimento da Terra em geral. Beijos e até a próxima aula.